Olá, meus irmãos, um bom dia e a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus te dê ânimo, te dê força, te dê graça, que haja aquela paz do Senhor, aquela que Paulo diz que excede a todo entendimento. E é uma verdade, irmãos, é dessa paz que precisamos experimentar, que precisamos ter em nosso coração, através de uma confiança em Deus, de que apesar de tudo que as circunstâncias nos mostram, há um Deus que está no controle e que é soberano sobre tudo. Penso que não há momento, época mais propícia a experimentarmos esta paz, onde Paulo fala ali no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir ali do versículo 6, ele vai falar sobre esta paz, não é? Sobre levar ele toda a nossa ansiedade. Pedro lá na frente vai dizer que ele está cuidando de nós. Então, que Deus abençoe. Mais uma vez, estamos já, penso eu, nos dias finais em que nosso contato em termos de culto tem sido através desse meio, e também para a igreja que pastoreio os estudos que mando semanalmente, 2, 3. Confesso que não tem sido fácil esse momento em termos de trabalho. Dá a impressão que a gente está parado, né? Mas na verdade não estamos. Tenho sempre que estar tentando preparar alguma coisa, uma mensagem, uma gravação, um estudo. Isso toma tempo, que não é só sentar. E eu não gosto de fazer as coisas de qualquer maneira. Eu gosto de me dedicar àquilo que faço. Portanto, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá? Está chegando esse momento, como eu disse. Dê a paz do Senhor a alguém que possa estar ao seu lado. Que Deus seja com cada um de vocês, como eu já disse, ok? Eu quero hoje ministrar uma palavra e pedir a Deus que abençoe. Como sempre, eu gosto de orar e quero convidar você, a igreja que pastoreia, principalmente, a esse momento de oração, a me abençoar também, porque Deus não está limitado aos meios. Deus pode todas as coisas. Então que você também me abençoe para que essa mensagem traga conforto, alcance e cumpra os propósitos de Deus, para a qual eu creio Ele a estabeleceu. Amém? Então oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Abençoa esta igreja que pastoreio e qualquer igreja, que na realidade são pessoas que estejam a assistir ou venham assistir essa mensagem. Senhor, toma nas tuas mãos, dá-nos graça, que o Espírito Santo nos dirija. É que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Né? Gostaria de ter um louvor agora, mas estamos limitados. Quem sabe mais à frente, em outra realidade. Mas vamos confiar em Deus, que Ele está no controle. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Eu quero meditar um pouco sobre João Batista, esse grande profeta, uma situação a qual ele passou, e extrair algumas lições para nós nos dias atuais, ok? Então Lucas, no capítulo 7, eu vou ler na NVI, eu às vezes uso a NVI, às vezes uso a NAA, não é? Então, diz assim na NVI, no capítulo 7 de Lucas, o versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando dois deles, então, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Então, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Até aqui, por enquanto. Glória a Deus. João Batista foi um homem, não foi um homem qualquer. João Batista
ele nasceu predestinado a ser o precursor do Senhor Jesus Cristo. Isaías já profetizou sobre ele, dizendo que ele era aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Por isso, já no ventre de sua mãe, Isabel, ele foi, eu posso dizer assim, cheio ou impactado com o Espírito Santo quando recebeu a visita de Maria, não é? A progenitora do Senhor Jesus, que estava grávida, não é? Do Senhor Jesus, fecundada pelo Espírito Santo, que isso fique bem claro, não é? Então, quando Maria entra na casa de Isabel e a saúda, né? Aquele momento de saudação, diz que o menino, no caso João, ele estremeceu no ventre de Isabel. Então foi um homem já preparado de forma especial para anteceder, para preparar o caminho do Senhor. Quando nasceu, depois de um certo tempo, ele foi para o deserto, ele cresceu, e lá ele permaneceu vivendo como nazireu até chegar o momento dele apresentar-se em Jerusalém e na Judéia, onde ele começou a batizar. Ele teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus, de ver o Espírito Santo descer e pousar sobre ele, sobre o Senhor Jesus, ao sair das águas, em forma de pomba. Ele ouviu a voz do Senhor falar com ele, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." Enfim, ele foi preparado, Deus deu todos os sinais claros para que João não tivesse dúvidas daquele a quem ele viera como precursor, preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele mesmo diz, João relata, né, o Evangelho de João relata que João o Batista, né, relata aí a palavra de João o Batista, pois o Evangelho de João foi escrito por um dos apóstolos de Jesus Cristo, não por João o Batista, obviamente. Ele, logo a seguir o início do Senhor Jesus Cristo, ele saiu de cena. A gente vai falar um pouco sobre isso. João, então, o Batista diz, esse relato captado por João, de que Deus falou: "Olha, aquele a quem você vir descer o Espírito como pomba, esse é quem batiza com o Espírito." Mateus acrescenta também fogo. Enfim, João não tinha nenhuma dúvida quanto a quem era Jesus. E também quando os escribas, os fariseus, enviaram sacerdotes, enviaram levitas para perguntar a João quem ele era, se ele era o Messias, porque multidões iam ter com João. E isso aconteceu depois de um período de quatro séculos de silêncio, a qual teologicamente é chamado um período interbíblico. Né? Quando Deus não enviou nenhum profeta, não quer dizer que Deus não estivesse a agir, Deus sempre trabalha, que a história não estivesse a desenrolar-se, mas significa um período onde Deus não enviou oficialmente profetas. Então, quando João vem, uma multidão corre, vai batizar, enfim, ele desperta grande curiosidade. Alguns pensavam até ser o Messias prometido. Ele então diz que ele não era o Messias, mas ele diz que ele veio como mensageiro apenas para preparar o caminho do Senhor. Enfim, por último, ele encontra Jesus, ele está com seus discípulos, ele vê Jesus e ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E ali alguns discípulos largaram João e foram seguir Jesus. Portanto, este homem, ele foi preparado e teve todas as evidências claras de quem era aquele que ele veio como precursor, ou seja, preparar o caminho antecipadamente. Não havia dúvidas
de quem era Jesus. João também não era um homem qualquer, um homem extremamente preparado para este ministério. Mas agora este servo de Deus está preso nesse relato, e da prisão ele ouviu algumas coisas a respeito de que Jesus estava a fazer. Ele então chama alguns discípulos e enviar Jesus e perguntar se ele era aquele que estava para vir ou que devia esperar outro. E a pergunta que eu quero fazer com os irmãos é: por que este grande servo de Deus, que antes não tinha qualquer dúvida quanto à identidade do Messias, quem era Jesus, o Filho de Deus, agora vê-se mergulhado em questionamento? Qual a razão por que João enviou discípulos para perguntar: é você mesmo aquele que estava para vir ou devemos esperar por outro? Será que foi o momento que ele vivia, a prisão e tantas coisas mais, a masmorra? Certamente não foi nada fácil para ele, não é? O que aconteceu? Ele não estava duvidando, ele não duvidava de Jesus, mas de repente surgiu essa dúvida com respeito se tudo o que acontecera com ele, se tudo aquilo, se era realmente a pessoa. Qual a razão? Por quê? E eu gosto muito de fazer perguntas. Na realidade, o texto já tem a resposta para a gente pensar um pouco. Porque, como eu disse, João não foi um homem qualquer. Ele não era um servo de qualquer maneira. Ele foi preparado, bem preparado para este grande dia da manifestação do Senhor, o qual ele teve o privilégio de batizar. Qual a razão? Para este grande servo estar vivendo um momento de questionamento até quanto à identidade do Senhor. E a resposta, irmãos, está nos versículos 11 a 17. Você vai começar a perceber algo, não é? Aqui nos versículos 11 a 17 deste livro, se puder, acompanhe a leitura ou acompanhe junto com a sua Bíblia, seja como for. Diz assim o texto do Senhor: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à morte. Aliás, o entregou à mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor dos seus povos. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e circunviança, e os discípulos de João foram contar a João. Aqui está uma das razões. A primeira é que João ele criou uma expectativa errada a respeito do Messias. Quando contaram que aquele Jesus que ele havia batizado, que ele vira descer o Espírito Santo como em forma de pomba sobre ele, aquela introdução que eu disse, quando ele ouviu que esse Jesus estava mansamente, calmamente, operando obras de misericórdias, curando enfermos, ressuscitando os mortos, ele ficou a pensar: por quê? Como eu disse, as obras que Jesus fazia não condiziam com a expectativa de João, e nem também, eu posso dizer, de todo o povo judeu.
Porque aquele que havia de vir, na mentalidade deles, faria obras notáveis, traria o julgamento messiânico. Ele iria a operar um julgamento através de um batismo. 2, um batismo do Espírito, seguido de o batismo de fogo que aponta para juízo. Esse era o Messias que esperavam. E o que Jesus fazia não condizia com a expectativa desse Messias que iria trazer juízo. Não é? Se você, Lucas registra isso, né? Por exemplo, em Lucas 3, eu quero trabalhar um pouquinho mais com os irmãos, só rapidamente darmos uma olhada aqui, no versículo 15 de Lucas 3 diz: o povo estava em grande expectativa, questionando, estou lendo o versículo 15 agora, em seu coração, se acaso João não seria o Messias, o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, juízo, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E ele diz, e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Eles esperavam um Messias que, ao mesmo tempo que batizava com o Espírito, também já trazia o fogo sobre aqueles que eram considerados palhas, sobre a iniquidade, sobre tudo mais. Quando ele ouve que Jesus está mansamente operando obra de compaixão, e essa notícia da cura do filho desta viúva da cidade de Naim, aonde o Senhor, cheio de misericórdia, para essa marcha fúnebre, toca no menino, ressuscita e o entrega à sua mãe, ele então tem dúvida. Fala, mas não é isso que o Messias veio fazer. Ele está lá mansamente operando, porque ele olha e vê os poderosos continuavam em seus tronos. A injustiça, o mal, a iniquidade continuava a graçar, a se multiplicar cada vez mais. Os malfeitores continuavam a praticar todo tipo de maldade. E pelo contrário, o Messias estava totalmente ocupado em obras de misericórdias, em curar, ressuscitar. Ele então fala, será que é ele mesmo? Por isso é que ele mandou discípulos a falar com Jesus. És tu que estava para vir? Ou aguardamos outros? Esta é a razão, porque eles esperavam uma mudança, um juízo rápido, esperavam a libertação de todo o povo da opressão estrangeira. Ele esperava que os orgulhosos, soberbos, caíssem por terra, os poderosos que dominavam com a força, com destruição, já sofressem o juízo do fogo. Como aparentemente Jesus estava totalmente oposto ou desligado dessas coisas, eis pergunta, és tu ou é outro? Irmãos, quantas vezes nós também temos a mesma atitude de João? Quantas vezes nós falamos, Senhor, por que o Senhor não traz esse juízo? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Nós queremos ver Deus destruir o mal, Deus destruir o iníquo. Queremos ver a justiça do Senhor de forma a tornar a vida melhor, esse mundo um paraíso. São desejos lícitos? São, claro que são. Mas na realidade, isso não vai acontecer como nós estamos a imaginar. A iniquidade não vai ser banida. O mal não vai deixar de aparentemente
aparentemente prosperar. E por causa disso, muitos acabam entrando em prisões. Se você olhar para o Salmo 73, você vai ver isso. E eu gostava de convidar você a ouvir, pelo menos a ouvir a leitura do Salmo 73, justamente algo desta natureza. Quando o salmista, esse salmo é da família de Asaf, ele passa por algumas situações, principalmente quando a pessoa está em uma prisão, está revendo o questionamento, está revendo o contrário daquilo que deveria ser. Então, ao chegar ao Salmo 73, ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, envolve seu pescoço, E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, diz aqui, ameaçam com opressão. E por aí ele fala. E no versículo 11 ele diz assim, para adiantarmos a leitura, ele diz, e como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E ele fala algo que é muito perigoso para esses momentos de prisões. Quando a gente começa a questionar, será que eu creio no Jesus certo? Jesus deveria estar descendo fogo, deveria estar usando a espada, de uma forma como nós imaginamos que deveria estar a fazer. Nós sempre queremos dizer para Deus o que Deus deve fazer. Deus, eu acho que eu deveria fazer dessa forma, assim e assim. Se não falamos abertamente, às vezes falamos entre linhas, ou veladamente. Aí ele diz assim, ao versículo 13, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, uma tarefa difícil. Essa era a questão. Mas diz algo aqui o versículo seguinte. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Ele continua ainda na sua leitura quando ele diz, versículo 21, quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo sentia inveja, agi como insensato e ignorante, e minha atitude para contigo era de um animal irracional. E versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Glória a Deus. Então, no momento em que ele cai, vamos dizer assim, na real, ele raciocina, ele vai dizer, olha, os ímpios estão estabelecidos em lugares escorregadios. Você o vê pela manhã, à tarde pode não vê-los mais. Mas ele diz assim, eu estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Amados, às vezes nós parecemos desamparados.
Às vezes nós queremos dizer: Deus, porque o Senhor não age, porque o Senhor não faz com justiça, cadê o teu poder para destruir este mal? E achamos que Deus esqueceu de nós. Mas eu e você, todos que se renderam a Jesus Cristo, têm o privilégio de estar sustentados, guardados pelo Senhor. João estava preso, é verdade, mas era um homem abençoado. Era um homem que estava preso por causa da sua fé em Jesus, por não também negociar, por não macular o seu caráter, por não se render à iniquidade, por não ceder às pressões dos poderosos e falar coisas que agradassem, por ter repreendido Herodes, por ter repreendido, não aceitado uma relação de adultério, de coisas terríveis que esse rei ímpio estava praticando. Ele não estava preso por ser um malfeitor. E nem Jesus o havia esquecido. Ele tinha cumprido o seu propósito. E coisa maravilhosa, irmãos, é cumprir nosso propósito. É confiar em Deus. Aparentemente parece que somos o povo mais desprotegido, mas ao contrário, somos o povo mais guardados pelo Senhor. Somos o povo mais protegido. Aquele que está em Cristo Jesus está guardado pelo Altíssimo. As mãos de Deus estão sobre nós. Ainda que no momento possamos sofrer as mesmas consequências. E nós temos o péssimo hábito de achar que não poderíamos viver sofrer a mesma consequência, mas como não estamos no mesmo barco? A questão é que Deus faz diferença. Deus cuida de nós. A Bíblia diz que somos para Deus como a menina dos seus olhos. Somos um povo amado. João era um bem-aventurado. Por um momento ele tira os olhos de Jesus. Por um momento ele tem dúvidas: és tu? Ou deveria esperar outro? Porque o Messias iria sim batizar com o Espírito, mas com fogo. Ele entende fogo como juízo, e fogo representa juízo. Ele tem uma pá na mão, a pá é para pegar o trigo e jogar para o alto, e o que for palha cai fora, né, dali da peneira, o que for trigo fica dentro. Então, ao mesmo tempo que ele faz obras boas, ele também julga os poderosos. Mas como ele olha, Herodes continua a dar suas festas. Como ele vê que tudo continuava a mesma coisa aos seus olhos, então ele diz: então deve ser outro. Essa é a questão, a expectativa é errada. Amado, levante sua cabeça. Se você estiver em uma prisão espiritualmente, quero dizer espiritualmente, né, nesse contexto do momento que talvez estejas a passar por causa das dificuldades, Deus está cuidando de você. Deus está a zelar por você. E se você confiar nele, você verá que você está numa rocha, num lugar seguro. E você verá a glória dele. João tinha cumprido o seu propósito. João era um bem-aventurado. Você pensa que Jesus entendeu a questão de João. O Senhor percebeu que João precisava ter a sua confiança restaurada. Então o que é que o Senhor faz? O Senhor não diz: não, diga a ele que ele permaneça firme, diga a ele que eu sou sim o Messias, que ele não está enganado. Como Jesus responde a João? Vamos olhar para o texto, queridos irmãos. Olhamos para o texto assim, na resposta do Senhor Jesus a João. Você chega ao versículo 21 e diz assim: naquele momento, assim que Jesus recebeu, né, o discípulo de João e ouviu da parte deles a pergunta de João, Jesus curou muitos que tinham males. Então ele estava no meio de várias pessoas com necessidades. Estava entre o povo. Ele curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos.
e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem ao João que vocês viram e ouviram. Quer dizer, viram e ouviram a pregação do Evangelho de Jesus aos pobres de espírito. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas que eles ouvem, né, ouviram, são pregados aos pobres. Essa foi a resposta do Senhor para João. Como que ele responde? Ele não dá uma resposta direta, como o texto deixa claro, de si mesmo, mas levou João a olhar com fé para as profecias que falavam a respeito dele, dos sinais que o Messias iria praticar, que acompanharia o ministério do verdadeiro Messias, que era a libertação espiritual, cura física, proclamação do Evangelho, ressuscitamento dos mortos e por aí afora. Ele faz aquele diz: João, volte para os Evangelhos. Esses são os sinais, são as obras de misericórdia. Deus é Deus, o mal terá também o seu lugar, mas Jesus, no momento, ele está salvando, curando, cuidando, sustentando de mim, de você. A obra está sendo feita na nossa vida. Os planos de Deus vão se cumprir cabalmente. Então diz João, olha para isso. São os sinais do Messias. Os sinais do Messias não são destruir os poderosos, a princípio. Não é acabar, não é tornar o mundo um lugar de paz. Não vai acontecer dessa forma, até que venha novo céu e nova terra. Os sinais do Messias não é agora destronar os poderosos. Ele semeia, escolhe, isso vai acontecer. Deus está no comando. O Messias estava libertando pessoas do pecado, do poder das trevas e de tudo mais que tem assolado a humanidade. O que vemos nos dias atuais não é nada mais do que um juízo de Deus sobre o pecado, sobre tantas coisas que têm assolado a humanidade. De alguma forma, Deus está a tentar despertar as pessoas para olhar para Ele, para buscar a Ele, para entender que precisam de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso. A igreja precisa de uma fé viva, num Deus poderoso, mas Deus está a trabalhar, salvar pessoas. E quantas vezes nós esquecemos esse chamado de Deus? João cumpriu o seu ministério. Como ele iria honrar a Deus, não importava. Não é que seria algo bom estar preso, não é isso que estou a dizer. Mas ele era um bem-aventurado. Esse é o nosso chamado. É ser testemunha do Senhor. Essa visão de que Jesus teria que destruir os poderosos, destronar todos aqueles que praticavam maldade, já com fogo, ela acompanhou os discípulos até quando o Senhor Jesus estava para ser assunto aos céus, estava para voltar à glória. Quer ler? Acompanhe comigo a leitura de Atos no capítulo 1. Veja como às vezes a gente demora demais a perceber, a entender a chamada, a entender o propósito de Deus, que faz todas as coisas para a sua glória. O Senhor está aqui a se despedir dos seus discípulos. E quando chega, então, no capítulo 4 de Atos, capítulo 1, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim, certa ocasião, enquanto comiam com ele, Deus esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Meu Deus, nosso coração é preso nessa terra.
Meu Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, Senhor, vai devolver o reino a Israel. Quantas nós somos assim, nós ficamos tão presos, que a nossa mente continua ainda fixa neste mundo. Será que quando desceu o Espírito Santo, eles queriam algo imediato? Quantas vezes eu e você queremos algo imediato? Não percebemos que Deus não perde o domínio das coisas. E quem governa é Deus. Ainda estão a perguntar, quando desceu o Espírito Santo? É nessa época que o Senhor vai restaurar, ou seja, devolver o poder Israel aos israelitas, aos judeus, vai expulsar todos os estrangeiros, acabar com toda iniquidade. É nessa época? Oh, meu Deus! Qual foi a resposta do Senhor? Essa resposta do Senhor, irmãos, fala muito aos nossos corações. O Senhor respondeu da seguinte maneira. Ele respondeu no versículo 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Já nos dá uma lição. Tempo não pertence a mim nem a você. O tempo em relação aos propósitos de Deus, não. Deus estabeleceu por sua própria autoridade. E a Bíblia diz também, agindo eu, Deus diz, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Então aquilo que Deus determinou vai acontecer. Mas ele acrescenta algo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre vós, né? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele é elevado aos céus. Ou seja, o tempo é de Deus. O que vocês imaginam não vai acontecer da maneira que imaginam, mas vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Precisamos voltar a entender, queridos, que somos testemunhas do Senhor. Que fomos comissionados para cumprir o seu propósito, assim como João. Fomos comissionados, recebemos poder, recebemos o Espírito Santo. E se você for bem criterioso com relação à Bíblia, ao atual estágio da igreja de um modo geral, você vai concordar comigo de que a igreja de fato tem perdido um pouco essa visão de igreja missionária, do poder que recebemos para proclamar Jesus. Porque o reino de Deus não é visível. Um dia será, quando houver novo céu e nova terra. Mas agora ele é implantado no coração de todos que recebem Jesus. Na verdade, Jesus estava fazendo a obra. Apesar de João achar que ele estava alheio, que estava totalmente ocupado a obra de caridade, a obra de misericórdia, que inclui salvação, pregação, cura, como ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim. Jesus respondeu, João, eu sou aquele. Olha para as profecias, olha para a palavra, não deixe que elas saiam do seu coração, firme sua fé nessas profecias. Veja se não se cumprem os sinais. Deus está agindo, irmãos. Cada vez que uma família é salva, cada vez que um homem, uma mulher, uma pessoa é liberta, Deus está agindo. Os poderosos vão continuar. Às vezes estão em lugares escorregadios. Os que confiam, entregam sua vida a Jesus, estão estabelecidos em rochas. João morreu, é verdade, foi para a glória. Lá na frente o Herodes, se era o mesmo ali quando fala Atos, não sei se era o mesmo, poderia ser outro, foi comido por bichos quando exaltou a si mesmo. Esse é o Messias, é o Deus de paz, que está salvando pessoas, que está agindo, que está no controle de tudo. Que nós possamos entender esse chamado na nossa vida,
recebemos poder para ser testemunho. Quanto à questão de reino, de juízo e tal, isso é com Deus. Ele está operando. Em cada libertação há o dedo de Deus ali. Há um Jesus governando, reinando. E é isso que João não compreendeu a princípio. Porque ele não só viu o Jesus que batizava com o Espírito, mas ele também viu o fogo, a pá. Então ele achou que o juízo tinha que acompanhar, e ele virá a seu tempo. Quanto a isso, fortaleça o seu coração. Olhe para Deus. Faça a obra de um evangelista, de uma testemunha. Deus está a agir. Deus está a trabalhar. Voltando a Lucas, para a gente poder terminar também, o Senhor não deixou de dar uma chamada, assim, digamos assim, uma repreensão suave em João. Quando no versículo 23 de Lucas 7, o Senhor diz assim, depois de falar das obras que o verdadeiro Messias faria, ressuscitar, curar, libertar, purificar, enfim, pregar o evangelho aos pobres, ele diz, e feliz, ou seja, bem-aventurado, é aquele que não se escandaliza por minha causa. Meu Deus, o que ele quer dizer? Irmãos, a João, que não culpe a ele por uma situação adversa, que não fique como que decepcionado, escandalizado. Eu pensei que agora Jesus ia mudar toda a minha vida. Que não veja os problemas como se Jesus não estivesse a agir. Ele diz, feliz é aquele que entende isto. Obviamente essa palavra foi suficiente para João. Quando ele recebeu, quando ele voltou para o profeta Isaías, quando ele ouviu as respostas, quando os discípulos contaram a ele, olha, o Senhor fez isso, isso, isso e isso, ele se lembrou dos profetas, ele conhecia Isaías, ele ficou no deserto, ele estudou muito, certamente, os rodos ali dos profetas, ele lembrou de tudo. Será que ele ficou perturbado por isso? Obviamente não. Toda a paz veio ao seu coração e te diz, Senhor, então não estou enganado. Eu não fui enganado. Meus irmãos, Deus não engana ninguém. Ele disse que nós passaríamos por luta neste mundo. Mas ele disse que nós devíamos ter bom ânimo. Ele não engana ninguém. Ele nem aceita que alguém o siga enganado. Lembra do jovem rico? Não é? Jesus não aceitou que ele o seguisse dividido. Tinha capital um ou outro. Deus não engana ninguém. Ele disse que foi preparar lugar. E quando estiver pronto, ele volta a buscar a sua igreja. Ele não disse que ao aceitá-lo, esse mundo seria uma maravilha na nossa vida. Não. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, na fé nele, com fé nele, nós também avançaremos, guardados, protegidos, com paz no coração. Viva segundo a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. E você terá paz. Até que, no caso de João, ele foi decapitado por Herodes. No nosso caso, cada um tem suas prisões até que elas passem. Mas se você estiver com Jesus verdadeiro no seu coração, em qualquer situação haverá paz. Aquela paz que eu disse no início, a paz que excede a todo entendimento. Que Deus te abençoe. Confie no Senhor. Esse que você creu é o Deus verdadeiro. Tenha paz em nome de Cristo Jesus. Amém? Quero orar no nome de Jesus por você. Quero orar neste momento para que Deus te abençoe e você permaneça firme nesse Senhor maravilhoso. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado a Deus por Tua palavra que tem nos ensinado a cada dia.
Obrigado, ó Pai, por Tua palavra que tem sido instrumento para trazer paz, conforto, segurança e abrir os nossos olhos para confiarmos no Senhor. O Senhor não prometeu tornar esse mundo um paraíso. O Senhor disse que haverá novo céu e nova terra. Mas no final, Senhor, todavia, o Senhor prometeu manter em perfeita paz aquele cujo coração confia em Ti. Pedro disse: o Senhor está cuidando de nós, que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Quando o Senhor respondeu a João, o Senhor mandou olhar para as profecias, que falavam exatamente dos sinais do verdadeiro Messias, e que elas estavam se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Obviamente trouxe paz ao coração do teu servo. Senhor, toma cada família em tuas mãos. Senhor, toma cada irmão, cada irmã. Senhor, a igreja que pastoreio, toma a igreja de Massamá em tuas mãos, a nova vida. Senhor, toma cada pessoa que faz parte desse ministério. Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo estiver lançando medo excessivo em corações. Senhor, que caia por terra no nome do Senhor. E a tua igreja seja mantida na tua paz, porque tu és a nossa paz. Eu te agradeço e abençoo a cada um desses teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, antes de encerrar, eu sempre dou uma pausa porque depois eu usei para o YouTube, então eu dou uma pausa para depois da oração. Então minha filha faz isso, né? Ela vai então... Mas agora, continuando, eu quero orar para aniversariantes desse mês. A primeira aniversariante aqui, não é? E a única por enquanto aqui é a Vanessa. Vanessa, Deus te abençoe, Vanessa. Tá? Essa nova fase da tua vida, experiência maravilhosa, certamente, né? Eu estou imaginando no contexto da própria virtude das mães, que é ser mãe. Que Deus te abençoe. Deus te dê graça, que o Senhor te sustente. E eu quero orar desejando a você, a sua família, um feliz aniversário, que ele se multiplique por muitos anos. Tá bem? Deus abençoe a sua vida. Louvamos também a Deus aqui, já é uma situação de cura, mas aí é da tia do meu genro, Francisca, né, que também teve esse problema de ser contaminada com esse Covid, mas Deus operou um milagre e ela está bem. Então, louvamos a Deus. E quero orar também para aqueles que continuam ainda doentes, mas antes quero te abençoar, Vanessa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida da Vanessa, que nestes dias, ó Deus, estar a completar na realidade, Senhor, vai completar no nome de Jesus. Senhor, na quarta-feira, mais um ano de vida. Senhor, abençoe a tua filha. Senhor, derrama a tua graça. E que no nome do Senhor, ó Deus, tu venhas fortalecer, capacitar a tua filha, que esses anos se renovem por muitos e muitos anos. E agora, Senhor, nessa fase de ter essa experiência maravilhosa, penso eu, que o Senhor concede a cada mulher de ser mãe. Abençoa ela nessa nova fase, abençoa o Ronald e sua família. Senhor, abençoa o Miguel, a Deus. Colocamos em tuas mãos a tua filha e os seus. E obviamente, Senhor, abençoa, pedindo a tua graça para os muitos anos que hão de vir sobre a vida dela. Senhor, que haja a tua paz, fortalecendo e capacitando tua filha a viver plenamente em fé essa caminhada que ela ainda tem sobre esta terra. Pai, nós a abençoamos pelo seu aniversário, a completar dia 20, é verdade, mas nós já abençoamos em nome de Cristo Jesus. Queremos agradecer a Ti pela vida da Francisca, pela recuperação de Francisca, e aproveitar e colocar que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de todos aqueles que continuam ainda, Senhor, à mercê dessa doença ou doentes desse vírus, ó Deus, que em nome de Jesus Senhor venha tomar em tuas mãos essas vidas, trazer cura, restauração,
guardar teu povo, guardar nossas famílias. Enfim, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós e traga cura àqueles que estão doentes, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus é o que oramos. Amém. Que Deus abençoe. Queridos, um bom dia a todos, um bom almoço. Domingo estaremos mais uma vez aqui. Quarta, sempre sobe uma mensagem gravada, não é? Que ela se encaixa no culto de quarta-feira. Que Deus abençoe. Um bom dia a todos em nome de Jesus.